Gratidão à banca examinadora, gratidão por vocês fazerem parte desse momento histórico, né? Que é a apresentação do trabalho de conclusão do curso. Minhas saudações a cada um de vocês. O tema do trabalho é Violência no Campo, no Norte do Espírito Santo, a partir da década de 80. Eu sou Geilza Carvalho Gomes Gilberti e considero a justificativa desse tema, da escolha desse tema, pessoal e ao mesmo tempo social. Pessoal porque está diretamente ligado à minha realidade. Moro no assentamento Cezinho, Fernandes de Jesus, no município de Linhares. Esse assentamento é um assentamento da Reforma Agrária. Antes de vir para cá, eu morava em Pedro Canário, onde nasci e fui criada. E justamente na década de 80, quando eu nasci, foi o cenário de grande violência, de maior conflito de terra que houve no norte do Espírito Santo. E principalmente em 89, na região de Pedro Canário. Também como justificativa pessoal, porque meus pais, de origem camponesa, nessa mesma década citada, eles também participavam da luta pela terra. Então, sou filha de sem terra e agora assentada aqui nesse assentamento. E é social também a justificativa, porque todo esse contexto de conflito agrário, em relação à questão da reforma agrária, todo esse contexto está ligado às desigualdades sociais. Então, logo, a escolha também tem essa justificativa. E para a gente compreender o tema, violência no campo, no norte do Espírito Santo, a partir da década de 80, eu trouxe a seguinte pergunta problematizadora, que é: qual foi a atuação do Poder Judiciário frente à violência no campo no norte do Espírito Santo na década de 80? Como hipótese inicial, trouxe a seguinte afirmativa, que houve impunidade caracterizada pela ausência do cumprimento do princípio da imparcialidade. Para compreender todo esse processo, trago como objetivo geral pesquisar sobre a importância do cumprimento do princípio da imparcialidade, evitando a impunidade, sobretudo em crimes relacionados à violência no campo no norte do Espírito Santo, na década de 80. Nos objetivos específicos, trago como primeiro objetivo específico pesquisar sobre a luta pela terra no Brasil e a violência no campo. O segundo, descrever sobre o processo de luta pela terra no Espírito Santo. E o terceiro, entender a atuação do Poder Judiciário frente à violência no campo no norte do Espírito Santo na década de 80. A metodologia usada neste trabalho caracteriza-se como essencialmente descritiva do tema em estudo, que partiu de uma pesquisa teórico-bibliográfica, explorando e analisando obras jurídicas de autores especialistas nas áreas de direito constitucional, periódicos, internet e de outros documentos como ponto gerador de conhecimento, ampliando o campo de entendimento a respeito da questão pesquisada, cujas informações coletadas foram analisadas qualitativamente. Quanto à estruturação do trabalho, ele está estruturado em 3 capítulos. Sendo o primeiro capítulo a luta pela terra no Brasil e a violência no campo. E para falar sobre essa questão é necessário retomar a história, porque a violência no campo e a luta pela terra ocorre desde a colonização, onde a primeira divisão de terras foi no Tratado de Tordesilhas, quando a divisão foi feita em 2 partes. O Brasil foi dividido em 2 partes. Uma parte ficou para a Espanha e a outra parte para Portugal. Em seguida, houve uma segunda divisão chamada de capitanias hereditárias, e nessa época foi dividido em 14 partes nas áreas litorâneas,
né, que foi a parte que ficou para Portugal. Então foram divididos em várias partes, 14 partes, onde eram trazidos estrangeiros de confiança da coroa para ocuparem essas áreas e produzir e gerar lucro para a coroa. Ocuparia o território, a ideia era povoar o território e devolver o lucro, produzir e devolver o lucro para a coroa. Nesse período eram trazidos os povos africanos que eram postos como escravos para garantir a produção aqui no Brasil. E nem precisa falar que os índios não eram considerados donos das terras por esses que chegaram aqui, pelos europeus. Então, logo depois das capitanias hereditárias, como muitas capitanias foram abandonadas, porque aqueles que vieram não conseguiram garantir o objetivo principal, que era a produção, então a coroa resolveu fazer um novo sistema de divisão, que era as sesmarias, onde dividia essas capitanias hereditárias e dava para que as pessoas trabalhassem, cultivassem e devolvessem parte do lucro para a coroa. Só que depois houve então a proposta de legalizar essas terras, e para legalizar essas terras as pessoas tinham que ter um dinheiro para pagar a parte da coroa, e quem não tinha esse dinheiro eram excluídos da terra, e a terra permanecia com aqueles que já estavam ali, com aqueles que tinham dinheiro, né, que já estavam ali, que tinham dinheiro para pagar parte à coroa. E assim reflete até os dias de hoje, né, a quantidade de terras para poucas pessoas, enquanto muitas pessoas estão às beiras das estradas, lutando por um pedaço de terra, ou nos quilombos que ainda não foram demarcados, ou nas áreas indígenas, né, onde infelizmente não foram demarcadas. E aí é um reflexo. Em 1964, aí já tinham bastante intensificado a luta pela terra, né? Vários movimentos tinham surgido, tinham acontecido várias revoltas em vários lugares do país, de norte a sul. Então houve o regime militar, que eu tomo a liberdade de falar meu modo de pensar, que eu prefiro chamar de ditadura militar mesmo. Então houve a ditadura militar, que fazia com que as pessoas que lutavam pela terra se sentissem ameaçados, porque eles eram vistos como comunistas, e naquela época aqueles que detinham o poder falavam do comunismo como algo negativo, né, algo de destruição. E aí então aquilo ali era visto como crime. Ser comunista ou parecer comunista era como se fosse um crime, e essas pessoas não podiam lutar. E aí muitas pessoas foram perseguidas, muitas foram assassinadas, e isso causou muito medo e destroçou alguns movimentos de luta pela terra na época, né? E aí, mas a luta continuou com alguns outros movimentos que foram surgindo. E em 1988 houve então a Constituinte. E com a Constituinte foi garantido um espaço no artigo 184 sobre a questão da reforma agrária. Vários movimentos se organizavam ali, através das comunidades eclesiais de base, da Comissão Pastoral da Terra, dos movimentos, né, que eram voltados para essa questão dos direitos, da igualdade, da distribuição de renda. Então, e a partir dali foi formado então o MST. Antes de 88, no caso 1984, formou-se o MST, que é hoje considerado o maior movimento e mais antigo existente, movimento de terra, movimento social de luta pela terra no Brasil. De acordo com o que intensificava a luta, com a ajuda dessas organizações, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, SEBS, Comissão Pastoral da Terra, intensificava também a violência, o conflito, porque os fazendeiros também começaram a se organizar
com a União Democrata Ruralista. E a partir daí, o embate foi muito mais forte e houve muito derramamento de sangue. Embora a reforma agrária estivesse exposta ali na Constituição Federal, infelizmente, ela não saía do papel. Para que acontecesse a distribuição de terra, era preciso muita luta, era preciso muitas ocupações para denunciar para a sociedade, para o governo, que ali havia terra devoluta, que ali havia terra improdutiva e que alguém precisava fazer cumprir o que estava na lei, na Constituição Federal. Infelizmente, houve muitos conflitos, muitos foram perseguidos, até assassinados. No capítulo 2, trago o processo de luta pela terra no estado do Espírito Santo, que aí houve no Espírito Santo um reflexo de toda a estruturação fundiária do país, né? O Espírito Santo fez parte da capitania hereditária baiana, tiveram muitos conflitos agrários, mas foi na década de 80 e na região norte que o cenário de maior violência ocorreu, pois naquela época surgiu o maior movimento existente ainda no Brasil, que é o MST, que aí surgia também aqui, no Espírito Santo. Com a ajuda das várias organizações que eu já citei, né, que contribuiu na formação nacional, né, e também contribuiu aqui no Espírito Santo. SEB, CPT, Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E de acordo com a intensificação dessa luta, se intensificava também o enfrentamento dos latifundiários, que eram organizadores, né, da UDR, e que essa União Democrata Ruralista, que é a UDR, foi responsável por vários crimes, né, e perseguição, dentre assassinatos e perseguição. E em junho foi assassinado em Linhares o Paulo Damião Tristão Purinha. Em julho foi a vez de Verino Sossai, que foi assassinado em Montanha. Em setembro foi o Valdício Barbosa. Esses são os 3 que eu cito de 89. Existiram vários outros que foram assassinados anteriormente, como Francisco Domingos Ramos, como Saturnino e como tantos outros companheiros que foram assassinados. Mas em 89 foi o período de mais violência, de mais assassinatos, por isso eu cito esse momento. Essas pessoas foram assassinadas e houve repercussão internacional sobre esses assassinatos. Porém, mesmo tendo investigação, mesmo tendo indícios fortes de quem foram os principais suspeitos, né, de mandante, e mesmo tendo comprovado a participação de policiais civis, militares e fazendeiros e pistoleiros, mesmo assim, os crimes todos prescreveram e ficou impune. Ninguém foi punido desses crimes. No capítulo 3, eu trago a atuação do Poder Judiciário frente à violência no campo. Nessa situação, a partir de todo esse contexto citado no primeiro e no segundo capítulo, desses contextos tanto social como histórico, jurídico, sob o olhar de vários pensadores, observa-se que com o retorno das velhas e novas oligarquias e com o avanço do agronegócio, tornou-se um terreno fértil para as desigualdades sociais. Porque começou a surgir uma ilimitada liberação para o uso de agrotóxicos. E isso a gente observa bem agora, né, nesse momento atual. Uma liberação muito forte, onde flexibilizou para o agronegócio, que é representado pelas multinacionais e pelos grandes latifundiários, flexibilizando as punições também. Vindo junto com esse pacote, houve também a flexibilização das punições para madeireiros, grileiros e multinacionais. E mesmo hoje, a partir desse contexto, mesmo hoje, ainda existem pessoas sendo assassinadas na luta pela terra. Ainda hoje existe a lei que garante o direito à reforma agrária, à distribuição de terra, mas ainda existem
ainda existe o não cumprimento dessa lei. Até hoje, a maioria dos assentamentos, muitos assentamentos, só se concretizaram porque houve luta, porque houve ocupação, porque as famílias resistiram debaixo da lona preta para conquistar seu pedaço de chão. Sem luta, talvez não haveria hoje, no Brasil, nenhum tipo de distribuição de terras. A partir da questão da reforma agrária. Então, tudo isso só reafirmou a ideia do ferimento do princípio da imparcialidade. E aí, nesse caso, não só do Poder Judiciário, mas de todo um setor público. Setor do Poder Judiciário, Legislativo, Executivo, todos têm a participação nessa parcialidade. Né? É como se houvesse uma parcialidade com um elitismo, né? Assim, foi o que eu pude observar durante essa pesquisa. Então, eu tenho autonomia para dizer isso, porque foi uma pesquisa e eu cheguei a esse pensamento, né? Essa reafirmação de um pensamento que eu já trazia comigo normalmente. Enfim, é chegada à conclusão dessa apresentação, onde eu reafirmo a hipótese inicial, cuja foi confirmada que houve sim o ferimento do princípio da imparcialidade. Foi possível comprovar a partir de todo o contexto de violência no campo, trazido pelo tema e culminado com o olhar de especialistas e da própria Constituição, demonstrando a parcialidade não apenas do Poder Judiciário, mas de várias camadas do poder público, que é lamentável, porque realmente isso justifica a tamanha impunidade em crimes onde a causa principal é a desigualdade social, e também por falta de cumprimento das leis que deveriam garantir a distribuição das terras devolutas e improdutivas, como consta na Constituição de 1988. Se a reforma agrária fosse cumprida, não precisaria que famílias inteiras se organizassem embaixo de lona preta. Não precisaria que as famílias ocupassem as áreas devolutas e improdutivas. O governo cumpriria seu papel de representante do Estado e do povo e faria cumprir o que está na Constituição Federal. O STF, como guardião da Constituição Federal, poderia também garantir que esses direitos fossem garantidos. Poderia contribuir para que esses direitos fossem garantidos. No entanto, a gente observa que o que acontece nos dias de hoje é pessoas que olham só o lado negativo de uma situação e não buscam a compreensão do porquê que essas pessoas lutam. E dentro da proposta, né, inicial sobre a questão da imparcialidade, ainda ficou clara essa questão e é muito preocupante, muito triste, porque a gente observa mesmo nos dias atuais isso ocorrendo. E para nós que estamos seguindo essa área, sobretudo, né, nós que estamos seguindo essa área, é preocupante, porque se continuar dessa forma, a gente não sabe onde isso tudo vai parar. E aí, uma das questões que eu gostaria de estar colocando aqui na conclusão, que foram as dificuldades, né, enfrentadas na pesquisa. Por várias vezes eu me vi partindo para um estudo de caso. Então, denotou-se a importância de fazer um estudo de caso futuramente, quem sabe, através de um mestrado. Gratidão a cada um de vocês que acompanharam essa apresentação. Muita gratidão mesmo.